Senhoras e senhores, voltamos com mais novidades da nossa política brasileira. Pois é, minha gente, e dessa vez o drama vem direto da ala bolsonarista, sempre carregada de intrigas familiares, disputas internas e, claro, aquela pitada de trapalhada que só eles sabem entregar. Vamos juntar as peças. Michele Bolsonaro faz discurso enigmático sobre não querer ser presidente, Eduardo Bolsonaro hesita diante da pressão para o Senado, Trump brinca com o mundo e ameaça paralisar o governo nos céus e, para fechar, uma pesquisa mostra que Lula começa a recuperar espaço na percepção popular em relação ao eterno capitão. Parece muito? Pois é só o começo, segura aí. Primeiro, vamos ao episódio Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama, que tinha dado declarações ensaiando candidatura, aparece dias depois dizendo: "Não quero ser presidente, quero ser primeira-dama." Haha, meus amigos, se isso não é roteiro confuso, eu não sei o que é. É como aquele colega da escola que passa semanas dizendo que vai jogar bola, chega no campinho, calça a chuteira e na hora do "vamos ver", solta: "Na verdade, eu só vim assistir." Pois é, e estamos falando de política nacional, não de pelada de fim de semana. O que isso revela? Primeiro, mostra a dificuldade que a extrema-direita tem em se organizar sem um mito maior, Jair Bolsonaro. Sem ele, vira um jogo de egos, ciúmes e inseguranças. Michele tentou se apresentar como rosto novo, mulher, evangélica, carismática, mas bastou sentir o peso da cobrança pública para recuar. E reparem bem, ela não disse que não quer disputar nada. Disse que não quer ser presidente, quer ser primeira-dama. Traduzindo, se o Jair voltar, eu topo o pacote completo. É quase uma declaração de dependência política que desmonta a narrativa de independência que alguns no PL tentavam emplacar. Agora, cá entre nós, ironia pouca é bobagem. Como é que alguém que já estava se colocando como voz feminina da direita recua desse jeito? Não era ela que ia dar um novo fôlego ao bolsonarismo? Parece até aquele aluno que diz que estudou a matéria inteira e na hora da prova pede para ir ao banheiro para não ter que responder. A direita, meus amigos, tá perdida na própria bagunça. Mas não para por aí. O PL, partido que vive de medir pesquisas internas e distribuir cargos, tenta convencer Eduardo Bolsonaro a ser candidato ao Senado. Sim, ele mesmo, o 03, o eterno agitador digital que virou manchete mais pelas bravatas do que pelas realizações. E olha a situação, nem o próprio Eduardo parece animado. É como oferecer um prato de comida para quem já está de estômago cheio. Ele sabe que, ao entrar no Senado, teria de lidar com política de verdade, articulação, negociações, e não apenas com memes e lives. E mais, o fato do PL insistir nele mostra como o bolsonarismo está com um banco de reservas curto. Não tem nomes de peso, não tem lideranças consistentes, não tem projeto. É quase como aquele time pequeno que precisa improvisar zagueiro no ataque porque não tem elenco. Eduardo, no Senado, seria o símbolo da continuidade de uma política barulhenta, mas vazia. E talvez até por isso ele hesite. Sabe que pode perder brilho se entrar num campo onde precisa de jogo de cintura, não apenas de gritaria. Agora, vamos cruzar esse cenário com o que acontece nos Estados Unidos. Donald Trump, aquele mesmo que adora dizer que é amigo do Brasil, ameaça o famoso shutdown, que é basicamente paralisar o governo por falta de acordo orçamentário. E como isso bate aqui? Direto no câmbio, nos investimentos, no comércio internacional. Um caos lá pode significar turbulência cá. É a velha máxima, quando os USA espirram, o Brasil pega gripe. E olha a ironia. Bolsonaro sempre se apresentou como amigo íntimo de Trump, mas veja se essa amizade trouxe alguma blindagem econômica para nós? Nada. Foi só discurso para a plateia. Enquanto isso, Lula tem que lidar com os impactos de um jogo que não é dele, mas que respinga no Brasil. Aqui entra a parte didática.
Historicamente, crises norte-americanas sempre atingiram países emergentes. Foi assim em 2008, foi assim nos anos 90, e o risco é repetir agora. A diferença é que enquanto Trump brinca de pressionar o Congresso, Lula busca manter equilíbrio fiscal e social ao mesmo tempo, algo que nunca foi prioridade da extrema-direita, que sempre se ancorou na cartilha liberal de cortar sem pensar. E aí chegamos ao ponto que fecha essa linha de raciocínio. A pesquisa que mostra despencar o número de eleitores que consideram Lula pior que Bolsonaro. Vamos parar e pensar. Depois de 1 ano e meio de governo, com toda a pressão midiática, com uma oposição barulhenta e com dificuldades econômicas no mundo inteiro, Lula começa a recuperar terreno na percepção popular. Isso significa o quê? Que o eleitorado, mesmo com críticas, começa a enxergar de novo a diferença entre um governo que busca diálogo e um governo que só sabia gerar crise. E vamos ser francos, se até as pesquisas, que a direita sempre adorou chamar de manipuladas quando não agradavam, mostram melhora para Lula, é porque a mudança de percepção é real. O povo está comparando. E comparação, meus amigos, é cruel para o Bolsonaro. Porque, de um lado, temos escândalos de joias, rachadinhas, confusão familiar e bravatas internacionais. Do outro, temos um governo que, mesmo enfrentando dificuldades, tenta recompor relações institucionais, melhorar programas sociais e se reinserir no cenário internacional. Não é perfeito? Longe disso, mas o eleitor médio começa a perceber a diferença entre caos e tentativa de ordem. Agora, vamos jogar uma pitada de ironia. Os bolsonaristas achavam que bastava Lula assumir para o Brasil acabar em 3 meses. Pois bem, já passou mais de 1 ano e meio e olha só, o país segue em pé, com a economia crescendo devagar, mas crescendo, com inflação controlada e com uma imagem internacional melhor do que a do governo anterior. Cadê o fim do mundo que prometeram? Ficou só nos grupos de WhatsApp. E nesse ponto, cabe reflexão patriótica. O Brasil não precisa de messias autoproclamados. Não precisa de salvadores de ocasião. Precisa de maturidade política, de projetos consistentes, de debate sério. A direita bolsonarista tenta se reinventar, mas tropeça nas próprias pernas, porque vive mais de slogans do que de conteúdo. Enquanto isso, o campo progressista, mesmo com seus problemas, ainda é quem apresenta alternativas reais para governar. A conclusão é clara. Michele recua porque sabe que sozinha não se sustenta. Eduardo hesita porque percebe que no Senado não dá para viver só de memes. Trump mostra que não é com amizade pessoal que se resolve economia. E Lula começa a recuperar confiança, porque no comparativo ainda entrega mais racionalidade do que o caos bolsonarista. E aí, pergunto, a você que acompanha, qual Brasil você prefere? O da confusão familiar, da dependência do Zéua, do corte por cortar e das frases feitas? Ou o Brasil que com todas as dificuldades ainda tenta caminhar para frente, reconstruindo o que foi destruído e buscando equilíbrio? O caminho não é fácil, mas é melhor tropeçar tentando avançar do que se orgulhar de andar para trás. Esse é o ponto. Reflexão, consciência e, acima de tudo, patriotismo verdadeiro, que não se mede pela bandeira na camiseta, mas pela responsabilidade com o futuro do país.